Amém? Pessoal, vamos fechar os nossos olhos? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, por esse dia. Senhor Deus, muito obrigada por mais um dia aqui na casa do Senhor, mais uma sexta-feira de conectados, ó Pai. Estamos aqui, Senhor Jesus, para escutar a Tua palavra, Senhor Jesus. Fala conosco, Senhor Jesus, toque em nossos corações, Senhor meu Deus. Me usa aqui, Senhor Deus, nessa noite, ó Pai, para ser a Tua voz, Senhor meu Deus. Usa a minha vida, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pessoal, eu vou pedir para vocês abrirem em 1 João 1, 1 João 1, 1 João 1, 8 e 9. Mas eu vou pedir para vocês deixarem aqui no telão, tá? Depois, fazendo favor. Peraí que eu abri aqui também. Olha, tá bem certinho, ó. Depois você volta nesse, tá? Depois que a gente terminar você deixa nesse, que depois você deixa nesse aí. Todo mundo tá enxergando? Todo mundo tá com a Bíblia? Então vamos ler. Primeiro. Então, como o Lucas falou, hoje nós vamos começar pela cor preta. Mas na minha pulseira tá começando pela cor amarela. Mas para fazer todo sentido aí na nossa dinâmica das semanas, a gente vai começar pela cor preta, tá bom, Saulo? Tudo bem para você? Então tá bom. É que ele é planejador, sabe? Quem não sabe, assim, faz o semente aí quando vocês crescerem, aí vocês vão entender. Daí ele ficou um pouco incomodado que começou com a cor preta. Brincadeira. Vamos lá, então. 1 João 1, 8 e 9. Se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vou ler de novo. Se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse versículo foi usado no teatro semana passada. Quem estava aqui no teatro semana passada? Lembram desse versículo? Ele foi usado lá no final do teatro. E esse versículo, ele me saltou aos ouvidos, aos olhos também, quando eu estava lendo. Então, vou começar por esse versículo. Hoje nós vivemos, século 21. Você sabe que a gente está no século 21, né? Eu tenho orgulho de falar que eu nasci no século 20. Eu faço parte de 2 séculos. Você também? Eu também. O Yuri também. Agora o resto aqui é tudo século 21, né? Mó legal. Vocês não viveram a virada do século. Ai, meu Deus, o mundo vai acabar. Quem aí lembra de 2012? Vocês lembram do que aconteceu em 2012? Então, foi tipo isso, 1999 para 2000, mas não aconteceu nada. Só virou, só foi. Então, enfim. Hoje, século 21, nós vivemos a normalização do pecado, a qual tem como resultado a cauterização da mente. Hoje nós vemos a normalização de muita coisa, né? Até eu e o Lucas, a gente até brinca que tá chato. O mundo tá chato de tanto que quer normalizar coisa inútil, que normalmente essas coisas que querem normalizar têm a ver com o pecado, né? Então, hoje nós vivemos a normalização do pecado. E, normalizando o pecado, que está causando na vida das pessoas a cauterização da mente. Por isso que querem normalizar muitas coisas que são pecado. O que acontece quando a nossa mente está cauterizada? Ô, Bruninho, cadê aqui? Ô, Bruninho, brincadeira. Então, o que acontece quando a nossa mente está cauterizada? Está escrito ali.
Nós afirmamos que estamos sem pecado. Olha lá. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Quando nós estamos com a mente cauterizada, nós afirmamos que estamos sem pecado e enganamos assim a nós mesmos. Sem perceber ou percebendo, que às vezes vai que você perceba, né? Que você é um pouco mais sensato. Mas, sem perceber ou percebendo, nós, nos ambientes em que convivemos, aí você pensa aí no ambiente que você convive, tá? Que você frequenta todos os dias. Sua casa, que eu espero que você viva lá todos os dias. O trabalho, se você trabalha. A escola, se você vai na escola. Enfim, vários lugares aí. Nos desafia a pecar. Constantemente, todos os dias. Hoje, a facilidade que o mundo nos dá faz a nossa curiosidade ficar extremamente aguçada em experimentar o novo. Né? Hoje a gente está aí no mundo, muitas coisas, as novidades chegam muito mais... Ai, desculpa aí, eu acho que eu esqueci de colocar meu celular para... Hoje, com a facilidade que a gente tem de receber informação, a gente tem a facilidade também de conhecer coisas novas, coisas boas ou coisas ruins. E essas coisas boas, legal você experimentar, legal você ter curiosidade, legal você ir atrás. Continue fazendo isso. Conheci, sei lá, uma profissão nova, achei legal. Vai atrás, é bom. Agora, se você acaba descobrindo, sabendo de uma coisa nova ruim, que na sua mente te faz pensar, será que isso é certo ou errado? Já nem faça, já nem procure, já nem vai atrás, porque o errado faz a gente ficar aguçado em experimentar, porque ele é novo. Né? Então, hoje, a facilidade de bebida, droga, beijo, sexo, sexualidade, homossexualidade, prostituição, pornografia, música secular, tatuagem, piercing, sei lá, todos esses e muito mais, nada mais assusta os nossos ouvidos, nada mais nos deixa escandalizados. Na minha época, que nem faz tanto tempo assim, tem hoje, nem sei quanto tempo tem, 25, eu acho que eu tenho 25 anos. Quando eu era adolescente, quando eu tinha 15, 16 anos, quando falavam em homossexualidade, quando eu via alguma pessoa, algum casal homossexual na rua, algo acontecendo na televisão, algo acontecendo na internet, isso era escandalizador aos nossos olhos. Quando alguém do nosso redor, você ficava sabendo que tinha feito sexo antes do casamento, era extremamente escandalizador. Quando aparecia alguma adolescente grávida em nosso redor, que a gente conhecia ou não, enfim, ouvia história, era extremamente escandalizador aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. Hoje, para você, ainda pode ser escandalizador, mas é porque você é um pouquinho mais inocente do que o resto da sociedade. Porque hoje em dia, quando a gente escuta qualquer tipo desses... Eu estou falando desses pecados, mas como o Lucas falou, os pecados de fofoca, gula, vaidade, enfim, tantos outros também são pecados, tá? Eu estou falando desses porque esses são os pecados que... Vou falar um pouco mais para frente, mas dentre os adolescentes, é o que eu mais percebo acontecer, porque os outros, vocês já sabem que é. Então... Quando acontecia tudo isso, na nossa época, que não faz tempo, nos deixava escandalizados. Hoje, se você escuta isso na sua escola, hoje, se um menino aparece com qualquer outro tipo de roupa, de um estilo feminino, é capaz de você simplesmente olhar e, tá bom, vamos viver aí a vida. Continua, né? Antes, isso pra gente era escandalizador. Eu estava assistindo uma série, e, para quem não sabe, eu assisto séries, tá bom, né, Saulo? A gente é pessoa, a gente assiste série. E eu assisto as séries que vocês assistem, tá? Eu assisto Stranger Things. Eu gosto, acho legal. Claro que se você assiste, também tenha senso do que você está assistindo, tá?
Minimize aí na sua cabeça, não vai ficar assistindo aí, depois, ai meu Deus, monstro. Então, você entende, né? Então tá bom. Então eu assisto, eu sei que vocês assistem, né? Eu assisto várias outras séries. Eu assisti uma série que se chama, eu acho que é Depois dos 15. Quem aí assistiu? O quê? Ah, sou eu? Ah, tá. Oi. Então, eu assisti uma série que se chama Depois dos 15. Não sei se vocês viram aí, é com a Maísa, né? Nossa, Gabi, sério que você assistiu essa coisa tonta? Eu assisti. Sabe por que eu assisto? Porque eu assisto tudo que o adolescente pode vir a assistir. Eu tenho tempo para isso hoje, então eu assisto. E eu assisti. Assisti a primeira temporada. E como eu nasci no século XX, fiquei escandalizada, tá bom? Né? Porque eu ainda fico escandalizada com essas coisas, tá bom? Eu sou um pouco, talvez, inocente na cabeça. Fiquei escandalizada, mas a segunda temporada me deixou tão escandalizada que eu falei, não é possível. Vou resumir um pouco da história para você. É uma menina que vai e volta no tempo, como se fosse De Volta para o Futuro. Como se isso desse certo. Aí ela volta, mexe numa coisinha, volta para o futuro, estragou tudo. Aí ela volta para o passado, faz uma coisinha, volta para o futuro, estragou tudo. Aí ela fica indo e voltando. Só que nessa de ir e voltar, o que está acontecendo hoje no mundo? Eles querem normalizar tudo que é errado. Então, lá aparece menina que desobedece a mãe, isso é normal. Para vocês terem noção, um monte de adolescente pega uma Kombi e eles vão de Minas Gerais até São Paulo numa boa. Aí eles pegam, estão lá em São Paulo numa boa, vão numa boate que é de... Como que é o nome daquelas pessoas que se vestem? Travestis. Vão lá, dançam, nossa, curtem a noite e falam, vamos voltar no outro dia. Como se os pais não tivessem nem aí para eles. Como se não fosse um monte de adolescente viajando para uma outra cidade, uma cidade extremamente perigosa, né? Que a gente sabe que São Paulo é perigoso. E tá tudo bem. Eles saíram lá da casa, os pais nem ligaram para eles e é isso aí. E tudo isso porque tem um personagem lá que ele começa a se descobrir homossexualmente e se ver que ele não é um menino, que ele é uma menina e tudo mais, isso e aquilo. Daí uma pessoa chega lá, entrega um panfleto para ele, daí ele vai vestido de mulher, aí depois no futuro ele vira uma mulher em vez de uma... Isso daí está livremente disponível na Netflix para você assistir. Então, o que acontece? Eles querem normalizar isso na vida do adolescente hoje. Se isso aparecesse numa série na nossa época, meu Deus, já tinha desenho que às vezes falava uma coisinha, nossos pais já mandavam a gente mudar, a gente nunca assistia. Eu mesmo nunca assisti Rebeldes, nem sei a música, não sei nada, porque meus pais já nem deixavam, porque para eles já era escandalizador. Imagine se eles souberem que existe uma série desse tipo. Aí você assiste. Você, adolescente, hoje assiste e nada te assusta, nada mais te escandaliza, porque você vê isso todos os dias na sua vida. Por quê? Porque estão tentando normalizar isso na sua cabeça, tentando deixar a sua cabeça cauterizada. Esses dias, eu estava pensando em Sodoma e Gomorra. Quem sabe aí a história de Sodoma e Gomorra? Quem já leu aí na Bíblia, né? Até perguntei. Fiz uma pergunta para o Lucas e fiquei pensando por um tempo, sabe? E daí o Lucas me deu o tema, falou para me pregar, e eu acabei lembrando sobre esse fato do dia que eu estava pensando em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra são duas cidades do Antigo Testamento, que é falado no Antigo Testamento, que foram dizimadas com fogo e enxofre vindo do céu, porque nelas existia muita perversidade. Vou dar uma resumida aqui, porque poucas pessoas levantaram a mão, então vou contar aí para vocês resumidamente a história de Sodoma e Gomorra. Se você quiser ler mais sobre o assunto, fica em Gênesis, tá? Gênesis 19, eu acho. Enfim, fica lá em Gênesis, lê Gênesis inteiro, daí você acha, tá bom? Então, o que acontece? Chegam dois anjos lá em Sodoma, e Ló, para quem não sabe, Ló é sobrinho de Abraão, e Ló vivia na cidade de Sodoma.
E daí, Ló estava lá sentado na entrada de Sodoma, quando chegam 2 anjos lá na cidade. Ló vai, recebe os anjos e fala para os anjos ficarem hospedados na casa dele, né? Eles vão lá, se hospedam e tal. E daí, lá, a perversidade era tão grande que os homens da cidade, dos quarteirões, viram que esses anjos tinham chegado na cidade, que os anjos tinham ficado hospedados na casa de Ló, vão até a casa de Ló, batem na porta de Ló, lá, uma gritaria, uma confusão, batem lá e pedem para que Ló deixe os 2 anjos saírem, para que esses homens, deixa eu falar bem a frase aqui, tenham relação com eles. Vocês entenderam, né? A parte da relação. Preciso ser um pouco mais explícito. Então, tá bom. Então, esses homens vão lá atrás dos anjos para que tenham relações com os anjos. E daí Ló sabia que aquilo era de extrema maldade e ofereceu a filha dele, as filhas deles, que eram virgens, para os homens usarem delas. Porque sabia que os anjos ia ser demais, né? Aí, e para deixar os anjos em paz. Aí, os homens falam assim, não. Então, já que você não quer deixar os anjos virem até nós, a gente vai fazer com você muito pior do que a gente ia fazer com os anjos. Aí, os anjos pegam Ló, puxam Ló para dentro e cegam todos os homens até os homens deixarem a casa de Ló em paz. Aí, os anjos pegam e falam para Ló, Ló, sai dessa cidade. Sai dessa... Eu estou falando com as minhas palavras, tá? Mas você pode ler e está bem parecido. Que eu não vou inventar a Bíblia, né? Mas, Ló, sai daqui, pega a sua família, pega suas filhas, suas mulheres. Suas mulheres não, sua mulher. E sai dessa cidade. Porque a cidade está com grande perversidade. O clamor... o clamor dessa cidade chegou até Deus. E ele vai dizimar tudo aqui, então pega a sua família e vai para outra cidade. Aí, Ló, obedecendo, pega suas filhas pela manhã e sua esposa e vai para a cidade de Zoar, se eu não me engano. Só que, ao saírem da cidade, eles estão lá, longe, saindo da cidade e tal. Os anjos falam assim, vai logo, porque a cidade vai ser destruída, foge. Ló foge lá para uma cidade lá, que eu acho que é Zoar. E o que acontece? A mulher de Ló, a instrução era, sai e não olha para trás. Só vai. Frente, marche. Aí a mulher do Ló fala o quê? Faz o quê? E indo lá para a cidade, olha para trás e vira uma estátua de sal. Por que ela vira uma estátua de sal? Só porque era para virar uma estátua de sal? Ah, era para virar uma estátua de sal. Já viu uma estátua de sal? Uma pessoa virar uma estátua de sal? Não, ela não virou só uma estátua de sal. Ela olhou para trás e sentiu saudade. Eu acredito que ela sentiu saudade. Talvez ela tenha sentido saudade do que ela vivia lá, saudade do pecado que estava lá, saudade da perversidade que tinha lá, não sei. Só sei que ela desobedeceu o que tinha sido falado para ela e o que acontece? Ela vira uma estátua de sal. Então, mulher de Ló é uma desobediente que virou uma estátua. E, pensando nisso, eu me questionei. Aí eu perguntei para o Lucas, falei assim, Lucas, você acha que nossa realidade hoje, do mundo, está tão perversa quanto Sodoma e Gomorra? Será que a gente já chegou ao nível de perversidade? A gente não, né? O mundo já chegou a tanta perversidade ao ponto de ser como Sodoma e Gomorra? E parando para pensar, talvez não. Parando para pensar em alguns pontos, talvez não ainda, mas acho que quando chegar a gente já não vai mais estar aqui em nome de Jesus. Eu fiquei pensando nisso, porque hoje em dia é tanta coisa absurda que a gente vê
na nossa caminhada, e como cristão, a gente sabe que essas coisas estão erradas, que é de se questionar, quem conhece essa história, né? Então, será que a gente já está vivendo isso? E eu sou uma pessoa muito observadora. Quem não me conhece, sou uma pessoa observadora. Sou um pouco distraída, mas eu sou observadora quando é preciso. Principalmente quando eu estou aqui no meio do Conectados. Porque o que eu sou? Líder de adolescentes, olha só. Então, eu observo todos vocês. Eu até assisto o que vocês podem cogitar assistir. E é bem chato, então eu observo bastante vocês. E, ultimamente, o que eu tenho visto e ouvido é triste. É triste. Triste em pensar que o único lugar que eu tenho adolescentes ao meu redor é aqui na igreja. E onde eu observei tudo isso é aqui na igreja. E assim, foi tanta coisa que eu observei durante os últimos dias e semanas que eu sinto vontade de chorar. Sinto vontade de chorar, talvez chorar de tristeza mesmo. Porque coisas que a gente ouve, vê hoje, não é que... Não estou acusando ninguém aqui, tá, gente? Mas é que, assim, é triste ver a conformidade que vocês têm na cabeça hoje. Como talvez os pais de vocês não conheçam vocês verdadeiramente como eles acham que conhecem. Quantas coisas é escondida dos pais hoje em dia. Não vou falar escondida de Deus, porque você não pode esconder nada, né? Mas escondida dos pais de vocês. Escondida, talvez, dos amigos de vocês. É muita coisa que eu tenho observado. E o que eu faço pela vida de vocês é orar. E orar muito pela vida de vocês, porque para que Deus toque no coração de vocês, descauterize a mente de vocês, para que vocês comecem a perceber o quanto errado isso está. Mas a falta de amor e temor está assustadora de adolescentes com ministério ou não. Coisas que eu ouvi é que vocês falam do pecado de vocês abertamente. E estou falando de vocês, que é coisa que eu ouvi mesmo. Porque, normalmente, quando a gente prega, até falei para o Lucas, nossa, eu estou, assim, achando que... Sabe, eu estava relutante em falar essas coisas, mas Deus foi incomodando tanto meu coração que eu falei, tá bom, não vou ficar mais relutante, só vou seguir o que Deus quer que eu fale. Então, vocês falam tão abertamente dos pecados de vocês, que, ultimamente, eu já vi vocês falarem do pecado de vocês até aqui em cima do púlpito. Como se fosse algo normal. Um comentário do cotidiano. Muitas vezes com orgulho. E muitas vezes que eu já vi também é incentivando os outros, incentivando e apoiando os amigos a pecarem também. Abrindo brecha na vida de vocês e dos seus amigos. E me deixa preocupada porque eu tenho filhos. E os meus filhos não são dessa geração. Meus filhos são de outra geração. E se essa geração está da forma que está, me preocupa em saber como a geração dos meus filhos vão ser. E me faz orar também, mais ainda, pela geração dos meus filhos, porque eu quero que os meus filhos e os filhos das pessoas que hoje são bebês e crianças sejam extremamente diferentes. Mas eu oro pela vida de vocês também, com certeza, porque eu sei que vocês são luz do mundo. Eu sei que é uma fase. Eu sei que é difícil. Eu sei que é muito difícil, às vezes, ser diferente. E hoje, infelizmente, ser diferente é seguir o certo. Hoje, ser diferente é dizer não. É triste falar isso, mas ser diferente hoje é ser cristão. E vocês sabem disso. E vocês estão aqui hoje
porque vocês são diferentes. Ainda mais que exista um pecado dentro de vocês, que vocês sabem. Porque quando vocês estão ouvindo esse tipo de palavra, eu sei que vem um temor no coração. Eu sei que Deus faz te lembrar do pecado que você está cometendo. Mesmo vocês lembrando disso, mesmo vocês sabendo que existe um pecado dentro de vocês, que você esconde ou não, que todo mundo sabe ou não, que enfim, qual seja o pecado que você comete, que eu não quero saber, ainda assim vocês estão aqui dentro da casa de Deus. E vocês devem valorizar tanto isso, porque Deus escolheu vocês para estarem aqui hoje, e vocês para serem luz do mundo e diferença na geração de vocês. Independente do pecado que você tem hoje, Deus está te dando chances todos os dias para ser diferente, para dizer o não, porque vocês conhecem a verdade. E se vocês conhecem a verdade, é vocês que têm que lutar contra isso, mesmo que seja difícil. Mesmo que hoje você peça perdão e amanhã você deslize sem querer naquele mesmo pecado. Que o pecado na sua vida seja um deslize. E não algo que você está cometendo constantemente, só pensando assim, Deus me perdoa depois. Deus te perdoa porque Ele tem misericórdia da sua vida se você está agindo dessa forma. Mas se você entende que o seu pecado é um deslize, Ele também te dá nova chance para te perdoar. A nossa mente está tão cauterizada ao ponto de questionarmos coisas óbvias. Óbvias do pecado. Às vezes você se questiona, você está lá na sua escola, aí você vê, sei lá, alguém usando uma maconha. Aí você fala, nossa, essa pessoa é tão feliz usando maconha. Deixa ela ser livre e feliz. Tudo bem. Às vezes você vê o seu amigo bebendo. Hoje é sexta-feira. Você deve saber onde seu amigo está. Amanhã é sábado, amanhã tem Riuai. Você vai estar aqui, mas talvez você saiba onde sua turma está. Aí você já está assim, tipo, eles são assim mesmo. Eles gostam de beber. A nossa mente está deixando o óbvio do pecado, que nós sabemos que é pecado, simplesmente passar despercebido. Nós estamos nos tornando insensatos a ponto de escondermos nossas ações pecaminosas, subirmos talvez em cima do púlpito, impormos as mãos, darmos aulinha e, enfim, não sei qual é o seu ministério aqui dentro da igreja, sem temor algum. Você pensa antes de subir aqui? Quando você canta um louvor aqui ou aí embaixo, no que você está pensando? Quando você está adorando a Deus, sei lá, cantando, vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Você está prestando atenção no que você está cantando? Ou você está pensando na roupa que você vai usar amanhã no Riuai? No que você vai comer depois do Conectados? No que você vai fazer, sei lá, na hora que você chegar em casa? No jogo que você deixou lá online parado, porque sua mãe pediu para você ir tomar banho e vir no Conectados? No que você está pensando? O que está passando na sua vida? Os likes que você tem no Instagram, os seguidores? Qual a dancinha você vai fazer amanhã no TikTok? O que você vai mandar para o menino que você gosta? Qual é o seu nível de estratégia para conquistar o outro hoje? Você quer que o menino ou a menina que você goste vá atrás de você, se interesse por você, porque você é uma pessoa diferente das outras? Não diferente, estou dizendo, uma pessoa cristã, que segue a palavra de Deus, que não usa roupas inapropriadas? Ou porque você é hoje igual a todo mundo?
Nosso coração está tão longe que quando o pastor fala, tenha um momento de oração, você nem sabe por onde começar. Porque a sua mente está cauterizada. Falar de pecado é chato, né? Ouvir sobre pecado é chato. Não falar não, mas ouvir sobre pecado é chato. Porque mexe com uma parte de nós que talvez a gente já está levando de boa. Já está levando na nossa vida de uma forma onde tá tudo bem. Eu já perdi perdão por aquilo. Depois passa. Vocês não sabem, não sei se vocês já teve o gostinho disso, mas vocês não sabem o quão maravilhoso é quando você tem um pecado, onde você luta, onde você ora, onde você pede ajuda de Deus e fala, Deus, me tira desse pecado. Você desliza, mas você está ali, Deus, eu não podia ter feito isso. Por favor, me ajuda. E quando você olha para trás, você fala, eu venci esse pecado. Hoje eu olho para qualquer coisa, eu olho para mulheres e não sinto mais desejo. Eu não vejo mais nenhum tipo de pornografia. Eu não bebo mais escondido dos meus pais. Eu não tenho mais vontade de usar droga. Vocês acreditam que quando eu era adolescente eu tinha tanta, talvez, sei lá, tanta imaturidade espiritual, ou queria estar tão ali com o pessoal, que eu falava duas coisas. Uma coisa, que quando eu casasse, a minha vontade era, isso eu tinha uns 13 anos, 13 a 15 anos, era comprar, que o meu marido fosse legal e fizesse isso comigo, que comprasse um pacotinho de maconha e fumasse para ver qual que era a brisa de ficar doidona. Graças a Deus eu casei com o Lucas, ele nunca teve essa vontade. Graças a Deus. E também depois essa vontade passou. Eu tenho orgulho em dizer que meu corpo é limpo. Eu não sei qual que é o gosto de qualquer tipo de bebida. Eu não sei qual é o gosto de qualquer coisa com álcool. Eu não sei o que é fumar cigarro, muito menos qualquer tipo de droga. Eu não sei o que é falar com qualquer tipo de pessoa tentando usar o meu corpo para seduzir. Eu não sei. Mas vocês acham que foi fácil? Eu estudava numa escola que é considerada particular. Hoje em dia eu sei que ela está muito mais aberta aos tipos de normalização de pecados. Mas, na minha época, era muito quadrado, assim, a visão. O pecado era, ai, meu Deus, uma pessoa grávida, era tipo isso. E eu lembro que, quando eu fui para a escola pública, eu levei um baque bem legal. Porque as coisas eram me oferecidas assim ali, de mão beijada. Foi a primeira vez que eu vi uma briga na minha vida. Foi a primeira vez que alguém chegou para mim e falou assim, você é virgem? Com essa idade você é virgem? Com essa idade eu sou virgem, eu tinha 15 anos, era para mim ser mesmo. Eu era a única virgem na minha sala. E eu não tive vergonha de falar isso. Mas não foi fácil, porque a vergonha veio. Mas eu sabia que tudo ia valer a pena. E hoje eu vejo o meu futuro tão lindo. Escolhas que eu fiz no passado, tão gratificantes. Hoje eu estou aqui falando para vocês. Eu nunca imaginei estar aqui em cima do púlpito, mas eu sabia que Deus tinha algo na minha vida, porque eu falei Yasmin aqui. Quando o Lucas foi namorar comigo, ele perguntou assim, e se eu fosse para outro país? E se Deus me mandasse? Eu sempre falei assim, tá bom, eu vou com você, porque eu disse Yasmin aqui para Deus, e eu sei que se o propósito dele fosse, se a gente fosse casar e a gente
tivesse o mesmo propósito, já que Deus estava unindo duas pessoas, eu sabia que o meu ex-me aqui iria me levar para onde Ele quisesse. Hoje eu vejo o resultado disso na minha família. Graças a Deus, coisas aconteceram no passado, mas hoje minha família voltou a ser firme na igreja. Eu casei com uma pessoa abençoada. Eu tenho filhos abençoados. Eu tenho trabalho, eu tenho uma vida. Que hoje eu penso, se eu fosse para algum outro caminho, se o temor não existisse em mim na época que eu era adolescente, aonde que eu ia estar? Porque foi oferecido. Um pouco antes de eu namorar o Lucas, me foi oferecido tanta coisa, porque eu estava completando maioridade. Me foi oferecido tanta coisa, para mim ir para tantos lugares. Que hoje eu vejo que valeu a pena. E eu peço para vocês, quando vocês forem se inspirar em alguém, olhar para alguém e querer ser como ela, ter a vida dela, ou uma inspiração, nossa, um dia eu quero chegar nesse tipo de pessoa, nesse tipo se inspirem em pessoas que sejam daqui de dentro da igreja. Se inspirem no pastor Davi, na pastora Rose, no Júlio, na Thaís, no Lucas, no Saulo, na Rebeca, em milhões de pessoas aqui que são um exemplo a ser seguido. Quando você for pedir conselho, peça conselho para quem sabe te aconselhar, não para quem está pior do que você. Se inspire em pessoas que te levam para o alto, não para quem está pior do que você, te incentiva a fazer o errado. Eu vou pedir para o pessoal entregar um papel para vocês. E nesse papel, vocês vão escrever o que Deus tocou no coração de vocês. O pecado de vocês. Não deixa ninguém ver. Só você e Deus. O que Deus tocou no coração de vocês. O que te fez lembrar. O pecado que tem te incomodado. Você vai escrever.